Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria nos encontrarmos no Razões da Fé. Quero já iniciar esse nosso programa pedindo ao senhor, à senhora, que curta, por favor, se inscreva, compartilhe, faça o boca a boca, anunciando esse nosso programa, no qual estamos tendo a chance de ir estudando a doutrina da Igreja, presente no Catecismo da Igreja Católica, e estamos estudando aí a primeira parte do Catecismo, no qual nós vamos ver a profissão da fé cristã e os símbolos da fé. Nós estamos dentro daquele campo dos chamados artigos, dos 12 artigos do símbolo apostólico, artigos esses que são destrinchados, entendidos ao longo desse estudo. Nós estamos no estudo do artigo 1º, que fala sobre creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E é justamente sobre este atributo todo-poderoso que nós vamos falar hoje, seguindo a perspectiva do catecismo. O Todo-Poderoso é muito presente, das duas narrativas, quer seja do símbolo dos apóstolos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, quer seja no símbolo niceno constantinopolitano, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. E aí vem outras formulações que iremos estudar. Mas aqui estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o bom Deus nos envie o seu Espírito Santo e que ele nos auxilie para meditar sobre as verdades da fé, nos ajude a ter espaço aberto no coração para que essas verdades encontrem não só espaço, mas terreno fértil, e que esse Espírito Santo nos ajude a dar frutos 100 por 1 a partir deste nosso estudo. No encontro passado, na segunda passada, nós terminamos aquele estudo sobre a Santíssima Trindade e vamos agora começar a ver um pouco mais sobre a figura do Pai. Lembremos que o símbolo apostólico, ou o símbolo da fé, eles são divididos em 12 artigos estes que são sintetizados em 3 partes, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre o Todo-Poderoso, nós estamos aqui então no parágrafo 3º, no número 268 do Catecismo, repito, dentro desse artigo 1º que estamos estudando sobre a crença em Deus Pai Todo-Poderoso. Assim inicia o parágrafo 3º. De todos os atributos divinos, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo. Confessá-la é de grande importância para a nossa vida. Quais são, são muitos, mas quais são os atributos clássicos sobre Deus? Que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente porque tem todo o poder, todo poderoso. Ele pode tudo, inclusive o impossível. O anjo disse isso a Maria, pois para Deus nada é impossível. O Jacinto costuma dizer, e ele diz para nós em nosso retiro dos padres, foi Maria quem ouviu, para Deus nada é impossível. Onipotente. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas ele não é tudo não. Deus é Deus. Deus não é uma pedra, isso é panteísmo. Isso a igreja rejeita. Ele está em todos os lugares,
onipresente. Nada lhe escapa, mas nem por isso ele interfere na nossa liberdade. Que grandeza, né? O Deus Criador que deu a liberdade à criatura e não interfere nesse dom que ele nos deu, que é a liberdade, mas se faz presente, onipresente. E onisciente porque ele sabe de tudo. Essa ciência de Deus é um mistério para nós. Porque podemos dizer, mas por que Deus, sabendo de tudo, não fez isso ou fez aquilo? É sempre, novamente, uma compreensão sobre o uso da nossa liberdade. Por isso que nós precisamos ter muita clareza das nossas escolhas e das consequências advindas dessas escolhas. Então é muito importante confessar, é de grande importância para a nossa vida confessar, dizer que Ele é o Todo-Poderoso. Nós cremos que tal onipotência é universal, pois Deus que criou tudo, está lá em Gênesis 1, né? Governa tudo, pode tudo. Essa onipotência universal. A nossa tendência também é nos limitarmos aos limites do nosso conhecimento, né? Por exemplo, nós não temos, nós aqui, quando eu digo nós, aqui, da nossa realidade do Nordeste, onde eu estou, Piauí, a gente não tem muita visão de uma grande mata fechada, por exemplo. Então, quando a gente fala Deus é onipresente, é como se Deus estivesse mais aqui, mas ele é onipresente mesmo. E ele é onipotente mesmo, ele é onisciente mesmo, ou seja, ele pode tudo, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Que está na mata fechada, que está no âmbito de um estado, de uma cidade, um país, no nosso coração, de um continente, para além da Terra, na galáxia, no universo. Então, esse poder de Deus é universal, pois Deus que criou tudo, a visão do Gênesis, que dá a autoria de todas as coisas criadas a Deus, governa tudo e pode tudo. Ela é também de amor, pois Deus é nosso Pai. Essa onipotência também é de amor, pois Deus é nosso Pai. O poder de Deus cuida de nós. Cuida de nós porque nos ama, nos sustenta na palma de sua mão. É uma onipotência misteriosa, pois somente a fé pode discerni-la. Olha que coisa, né? Somente a fé pode discernir, ajudar se o poder que experimentamos vem de Deus ou não. Isso é muito importante, né? Vem de Deus ou não. Porque, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente, diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios. Vamos compreender isso. A fé é esse discernimento porque nos ajuda a entender que é preciso que nós compreendamos que, às vezes, algumas expressões da fraqueza não nos revela uma perda, não nos revela uma derrota, mas revela a grandeza de Deus, revela Deus agindo. Então, para o que humano é fraqueza, Deus faz força. A cruz, São Paulo diz isso. A cruz é sinal de fraqueza para o mundo, para a humanidade, mas ele ressignifica a cruz, faz com que a cruz seja lugar de humilhação, sim, mas ao mesmo tempo de exaltação. A cruz é lugar de vitória.
ele confunde os sábios deste mundo e faz com que nós, colocando confiança nele e acolhendo a fé que ele nos deu, possamos discernir. E nem sempre os atos de poder são de Deus. E uma maneira para nos ajudar é se aquele poder que temos e que usamos é um poder para libertar ou para escravizar. É um poder para fazer crescer ou um poder para diminuir, destruir o outro. Então, a fé pode nos ajudar e certamente quer nos ajudar nesse discernimento. Ele realiza tudo quanto quer, diz o Salmo 115. Interessante que essa é uma verdade de fé, mas pode ser utilizado como um desrespeito, né? Ah, o Senhor pode tudo, então por que não faz isso? Fica tentando a Deus. Isso é um perigo. Ele realiza tudo quanto quer. As Sagradas Escrituras professam, reiteradas vezes, o poder universal de Deus. Ele é chamado soberano de Jacó, Gênesis 49, o Senhor dos exércitos, o forte e poderoso no Salmo 24. Se Deus é todo-poderoso no céu e na terra, Salmo 135, é porque os fez. Por isso nada lhe é impossível, diz já o profeta Jeremias no capítulo 32. E ele dispõe de sua obra. Vai estar presente também no livro de Jeremias 27. A gente propõe, diz lá Jó, e é Deus quem dispõe. A gente propõe e é Ele que dispõe de sua obra como lhe agrada. Aí nós vamos depois, mais à frente, estudar sobre a providência. Nós vamos estudar mais à frente os atos de misericórdia de Deus. Nós vamos ver mais à frente o mistério que é Deus. Isso é importante. Deus dispõe de sua obra como lhe agrada, como lhe aprouver. Ele é o Senhor do universo, cuja ordem estabeleceu, a qual lhe permanece inteiramente submissa e disponível. Inclusive, mais à frente, sobretudo no campo da moral, a igreja vai nos apresentar as 3 leis, né? A lei divina, a lei humana e a lei divina, humana e positiva. Eu errei aqui. A lei divina, a lei natural e a lei positiva ou humana. A lei divina é aquilo que Deus estabelece. E muito disso está presente na ordem da natureza. Só para ter uma coisa bem assim básica. Nenhum rio sobe para onde nasceu. Todo rio desce, desemboca no mar. É o princípio básico, né? De uma ordem natural. E se você tenta conter aquele rio, querendo impedir que aquele rio não chegue ao mar, haja estrutura de engenharia para conter esta água, ou seja, impossível. Então, a ordem da natureza se impõe, ela se impõe, ela é feita para ser aplicada. Toda vez que a gente interfere, vem aí as consequências. Por exemplo, é como alguém sabendo que aquela parte, aquela região, é um lugar onde a água vem com força, sobretudo em período de chuvas, né? E a pessoa não dá atenção ou acha que com aquilo que está construindo, ele poderá impedir tal ato, ou seja, impedir que a água desça seguindo o seu fluxo, muita coisa vai acontecer ali. Certamente uma delas é a destruição daquela casa, daquela construção
que foi posta ali. Então, o universo é inteiramente submisso e disponível a Deus. Ele é o Senhor da história. Antes de falar nisso, então a lei divina, aquela que Deus põe, estabelece, a lei natural, que é essa realidade que a natureza nos revela, e a lei positiva, que são as leis que a inteligência humana criaram para o bem social. Por exemplo, não atravessar no sinal vermelho, vendo amarelo, parar, o verde, siga, a mão contra a mão, tudo isso são estruturas legais, são condicionamentos humanos para o bom gerenciamento da vida humana. Então, ele é o Senhor da história, governa os corações e os acontecimentos segundo sua vontade. Está no livro de Esté, de Provérbio, de Tobias. Tu podes desdobrar sempre teu grande poder. Quem poderia resistir à força do teu braço? Diz o livro de Sabedorias 11, 21. De todos tens compaixão, porque tudo podes. Está lá em Sabedorias 11, 23. De todos tens compaixão. O poder de Deus não é aquele poder tirânico, um poder excludente. São Pedro diz isso em sua carta, né? Deus não faz acepção de pessoas, não um poder distante. Esse poder faz com que Deus seja compassível, justamente porque tudo pode. Deus é o Pai Todo-Poderoso, sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente. O Pai, que norteia aquela força, e aquela força que norteia esse Pai. Com efeito, ele mostra sua onipotência paternal pela maneira como cuida de nossas necessidades, diz Mateus capítulo 6. Pela adoção filial que nos outorga. Serei para vós um pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, 2 Coríntios 6, 18. Por sua misericórdia infinita, pois mostra seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os pecados. Mostra seu poder no mais alto grau. Ou seja, nada limita o poder de Deus. Deus tudo pode, inclusive nos perdoar. Perdoar nossa cabeça dura, nosso coração fechado. Perdoar nossas teimosias. Perdoar nossa frieza, nosso distanciamento, nossos desvios. Ele perdoa. Eu vou fazer 15 anos que sou padre e tem muitas pessoas que vieram se confessar e algumas dessas pessoas, muitas delas, ao se depararem com a revisão de suas vidas e com suas faltas, pedem perdão, mas pedem perdão às vezes não querendo ou achando que não poderão saborear de novo a misericórdia de Deus e às vezes até desistem. Mas não há graça maior do que a graça de recomeçar. Quem dizia isso era Dom Helder Câmara, o grande arcebispo de Olinda e Recife. Se é graça bem começar, é graça seguir em frente, pois a graça das graças é recomeçar. Então, em Deus tudo é renovo, é restauração. Então nós não podemos achar que pronto, não temos mais jeito. Não. Essa não é a nossa fé. A nossa fé nos faz entender que na cruz nós fomos restaurados. Ah, padre, mas pau que nasce torto, até as cinzas são tortas. Eu aprendi com o padre Newton. A gente não é pedaço de pau,
Nós somos seres humanos, então nós podemos mudar. Nós podemos ser diferentes. Mesmo que naquele instante último da morte, a gente pode mudar. Oxalá Deus que a gente mude o quanto antes, para vivermos a alegria dessa mudança. Ó, beleza tão antiga e sempre nova. Tarde te amei. Ele conseguiu amar Santo Agostinho, lógico, mas ele entendeu que quando ele percebeu a grandeza e a beleza do Senhor, ele disse, tarde te amei, era para ter aprendido isso há muito mais tempo. Era para ter descoberto isso muito lá atrás, é o novo. Ele deve ter sentido alegria, certamente ele sentiu alegria pela conversão, pela descoberta da verdade, que é o Cristo Senhor, mas deve ter ficado, de certa forma, triste por não ter descoberto isso antes. Ó beleza tão antiga e sempre nova, tarde te amei. Pois Deus mostra seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os pecados. Então nada cria obstáculos para o poder de Deus, nada. Nem mesmo a minha miséria, a minha falta, o meu pecado. Basta a gente abrir um pouquinho. Apocalipse capítulo 3. Um pouquinho. Ele entra, ilumina, dissipa as trevas e restaura. A onipotência divina de modo algum é arbitrária. Em Deus o poder e a essência, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa. De modo que nada pode estar no poder divino que não possa estar na justa vontade de Deus ou em sua sábia inteligência, vai dizer o Aquinnate, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Vou repetir. Em Deus o poder e a essência, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa, de modo que nada pode estar no poder divino que não possa estar na justa vontade de Deus ou em sua sábia inteligência. Deus é coerência. É tão coerente que é simples. Não há desdobramentos em Deus, não. Não. Deus é simples. E a sua simplicidade é a sua integridade, a sua inteireza em tudo. Se ele é poderoso, ele é todo poderoso. Se ele é justo, é todo justo. É todo misericórdia. Nada é mais e menos nele. Ele é ele. Tanto é que, na revelação do seu nome, ele vai dizer, eu sou aquele que sou. Nada de movimentos para trás, nem para frente. Ele é o que é. Mistério da aparente impotência de Deus. Estamos falando do Deus Todo-Poderoso, mas há um mistério da aparente impotência de Deus. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Se Deus é tão poderoso, por que existe o mal? Por que existe o sofrimento? Inclusive, é uma das teses, né, do porquê dos 11 capítulos do livro do Gênesis, mostrar que Deus é criador, mostrar a proveniência do mal e assim sucessivamente. Por vezes, Deus pode, por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Assim gritou aquele teólogo e pastor protestante Dietrich Bonhoeffer, quando vendo uma criança sendo esfolada viva nos campos de concentração. Ele perguntou onde Deus estava. Essa pergunta não está lá atrás, não. A gente pergunta hoje, quando vemos pessoas morando ainda em casa de pau a pique, quando vemos pessoas em favelas, sem dignidade, sem esgoto, sem energia, sem salário, sem emprego, sem sistema de saúde. Onde está Deus?
Por vezes, Deus pode parecer ausente, incapaz de impedir o mal. Ora, Deus Pai revelou sua onipotência de maneira mais misteriosa no rebaixamento voluntário e na ressurreição de seu Filho, por meio dos quais venceu o mal. A cruz, se antes era tida como lugar de humilhação, de derrota e de fim, lembremos que uma família, se tivesse entre os seus membros um crucificado, esse nome, essa pessoa crucificada, deveria ser banida, esquecida de toda a geração. Então ninguém poderia nem mencionar o nome ou dar a entender aquele parente que morreu na cruz. De jeito nenhum. Porque aquela pessoa morta na cruz era alguém esquecido pelos homens e esquecido por Deus. Tinha acabado tudo. Inclusive, uma das provas da ressurreição do Senhor é justamente tendo sido ele crucificado e em 3 dias já começar a falar que ele ressuscitou. Então, na cruz, ele vence. E bonito, um rebaixamento voluntário. Ninguém o forçou. Pai, afasta de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. Assim, Cristo crucificado é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Uma vez, Paulo estava queixando que ele era limitado, acho que é Filipenses. Paulo estava queixando que ele era limitado, que ele era fraco, que ele não tinha condições de levar à frente tal missão. Jesus disse para ele: basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Isso deve nos ajudar, meu irmão, minha irmã, a entender que Deus sempre caminha conosco. No meu retiro para a minha ordenação presbiteral, a Madre Mectildes, de feliz memória, monja beneditina do mosteiro de Nossa Senhora das Graças, Belo Horizonte, mas que se tornou depois priora do mosteiro do Monte em Olinda, ela então disse, com a minha saudosa amiga e irmã Maria Madalena: os anjos devem rir do céu da agitação dos seres humanos. Fica agitado isso aqui. Os anjos devem rir e dizer: eles se esquecem tão facilmente que Deus é fiel. Basta-te a minha graça. Vamos confiar, né? Basta-te a minha graça. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens, diz Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 25. Na ressurreição e na exaltação de Cristo, o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa, em favor de nós que cremos. Efésios 1. Somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Porque a fé é como que ver o invisível. Vamos ouvir lá o texto aos Hebreus. A fé é ver o invisível. É uma expressão tão bonita. E somente pela fé é que nós podemos aderir, né, aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. A fé é fundamento daquilo que ainda se espera
e prova de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Esta fé gloria-se de suas fraquezas, a fim de atrair sobre si o poder de Cristo, segundo Coríntios 12, também Filipenses 4:13. Desta fé, a Virgem Maria é o modelo supremo, ela que acreditou que para Deus nada é impossível. Lembramos de novo de Dom Jacinto, né? Maria, foi Maria quem ouviu que para Deus nada é impossível, e ela acreditou, faça-se em mim segundo a sua palavra. E crendo, pôde dizer, né, pôde engrandecer o Senhor, poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo. Você está crendo no poder de Deus? Você está crendo na força do seu braço? Você está crendo que Deus pode, segundo sua vontade e seu querer, que Deus pode realizar o impossível na sua vida? Pois bem, meus irmãos e irmãs, vamos aqui concluir com dois textos, um do Catecismo Romano e um outro, um poema de São João da Cruz. Nada é mais adequado para consolidar nossa fé e nossa esperança do que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que nada é impossível a Deus. Nada é impossível a Deus. Na oração, pedindo a intercessão da Beata Inha Chica, o Dom Frei lá da diocese, na qual ela viveu, morreu e o processo foi feito, o bispo diz que a Beata Inha Chica tinha uma fé profunda. Eu tenho rezado muito essa oração, eu me apeguei muito a essa fé profunda. Ele me faz lembrar dos Salmos, se não me engano é Salmo 65. O homem de Deus não teme receber notícias más em seu coração. O homem de Deus não teme receber notícias más em seu coração. Uma gravada, essa convicção profunda de que nada é impossível a Deus. Pois tudo o que o credo a seguir nos proporá a crer, as maiores coisas, as mais incompreensíveis no plano da razão, bem como as que mais ultrapassam as leis ordinárias da natureza, nossa razão o admitirá facilmente e sem hesitação, desde que tenha pelo menos ideia da onipotência divina. Por isso que grandes santos, como o próprio Santo Agostinho, ele vai para a natureza para ver, justamente contemplar a beleza de Deus. A gente contempla o encontro dos rios Parnaíba e Poti, aqui no Piauí. A gente vai lá na Serra do Gritador, em Dom Pedro II, quando vemos aquelas belezas de São Raimundo Nonato, na Serra das Confusões, quando vemos ali a Cachoeira do Urubu, quando está muito cheia, quando a gente contempla o Monte do Cruzeiro lá em Monsenhor Gil, e também em Monsenhor Gil a travessia do Cadóis, e também o Poço Escuro, Poço Azul, quando nós contemplamos em Piracuruca seu parque, 7 cidades, quando a gente olha o Corcovado,
o Arpoador, a gente contempla o Monte Roraima, a beleza da selva amazônica, a gente se depara e vê que Deus age. Até mesmo nesse momento de seca, nos nossos irmãos amazônidas, até mesmo num momento difícil, a gente crê que Deus age. A gente contempla o poder de Deus. A gente vê um eclipse, um cometa, a gente vê a lua em suas muitas fases, o sol, a gente vê alguém ajudando a outro. Santa Teresa diz que Madre Teresa de Calcutá diz que as mãos que ajudam chegam mais rápido do que as mãos postas. Bonito isso, né? Então, contemplar a onipotência divina. Jó dizia: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Meu querido irmão, minha querida irmã, terminamos fazendo esse convite. Convite a mim e a você a reconhecermos o poder de Deus e a experimentarmos esse poder em nossa vida. Mas lembremos-nos que esse poder de Deus, Todo-Poderoso, ele não age segundo a minha lógica, segundo a minha perspectiva. Senão eu posso instrumentalizar Deus. Deus, vós que sois Todo-Poderoso, faça justiça contra mim e mate aquela pessoa, ou adoeça aquele outro. Não. A onipotência de Deus não segue a minha perspectiva manchada pelo pecado original, minha vontade também atingida. Não. Ainda bem que Deus é Deus. Ele sabe discernir os nossos pedidos. E por isso São Paulo vai dizer que nós devemos orar no Espírito para orarmos como convém. Porque o Espírito nos ajuda, ele que conhece Deus, porque ele é Deus, é o Espírito que vai nos ajudar a entender qual deve ser a nossa oração e como deve ser. E mais, é o Espírito de Deus que vai nos ajudar a rezar com a igreja, na igreja e pela igreja. Quando eu me coloco muito assim à parte, quando eu me coloco como sendo o norte das coisas, como o fiel da balança, vamos ter cuidado. Nós não somos nada. Apenas um conjunto de presunções e de vaidades. Mas que mesmo assim, Deus amou, para que pudéssemos viver nele, com ele e por ele. Para mim e para ti, essa poesia de São João da Cruz. Canções de amor entre a alma e Deus. Com ela terminamos. Onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Como o cervo fugiste, havendo-me ferido, saí por ti clamando, e eras já ido. Pastores que subirdes além pelas malhadas ao outeiro, se porventura virdes aquele a quem mais quero, dizei-lhe que adoeço, peno e morro. Buscando meus amores, irei por estes montes e ribeiras, não colherei as flores, nem temerei as feras, e passarei os fortes e fronteiras. Ó bosques e espessuras, plantados pela mão do meu amado, ó prado de verduras, de flores esmaltado, dizei-me se por vós ele há passado. Mil graças derramando, passou por estes soltos com presteza, e enquanto os ia olhando, só com sua figura a todos revestiu de formosura. Grande abraço, que Deus te abençoe
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até breve, se Deus quiser.